TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E o piloto petropolitano estreia na Copa CPA neste sábado. PRF apreende material para a produção de lança-perfume aqui em Petrópolis. PRF define 93 pontos críticos em rodovias durante o Carnaval. Governo do Estado reforça protocolos para mitigar os efeitos do calor extremo no Rio de Janeiro. Rio cria canal para denúncias de trabalhadores em calor extremo. E o diálogo com o objetivo de apontar medidas para se refrescar em meio ao calor excessivo. Olá, eu sou o Hugo Petersen, hoje é dia 21 de fevereiro e começamos agora mais uma edição do programa nesta sexta-feira. Nós damos início a esta edição com uma matéria sobre o piloto petropolitano Matheus Taizin, aquele mesmo que já visitou o programa algumas vezes. Ele estreia amanhã, dia 22 de fevereiro, na Copa CPA. O corredor da Cidade Imperial foi campeão da Fórmula V Open em 2024 e comentou sobre as suas expectativas para a temporada 2025 nesta nova categoria. A expectativa de sucesso, acho que a gente consegue ter bons resultados. Saindo do título do ano passado, no Open, o desempenho foi bom. A gente tem muito a que evoluir ainda, né? Muita evolução ainda pela frente, temos muito trabalho pela frente. Matheus Taizin, petropolitano e campeão da Fórmula V Open 2024, estreia neste sábado na Copa SCPA. Fã de automobilismo desde cedo, Taizin começou tarde, mas deu um importante passo na carreira aos 28 anos de idade. O piloto estreia neste fim de semana na Copa SCPA no Esporte Clube Piracicabano, em Piracicaba, no estado de São Paulo. A oportunidade de subir de categoria surgiu após Matheus ser campeão na primeira competição profissional que disputou. Mas eu tenho boas expectativas, né? Uma esperança de ter bons resultados e representar bem a nossa cidade no automobilismo. Nós não temos muitos pilotos atualmente, né? Em projeção, então eu fico feliz de representar a cidade e acredito que esse ano virão bons resultados também, assim como no ano passado. Nesta categoria, as corridas têm mais voltas, um total de 16 voltas cada, e mais pilotos experientes, sendo 8 no total. Fatores que fazem que a competição exija mais fisicamente. Estou focando bastante, fazendo um trabalho físico e mental bem forte para já poder iniciar a temporada bem, né? O início de temporada é muito importante. Na categoria que Matheus disputou em 2024, os carros eram sorteados para os pilotos e não podiam ser ajustados. Neste ano, esse é um dos principais pontos que diferenciam a categoria. Esse ano nós já temos ajuste de pressão de pneus, a altura do carro, que é muito importante. A altura define muito se o carro vai ser um pouco mais traseiro, ou seja, se vai sair um pouco mais de traseira, ou dianteiro, se vai sair um pouco mais de frente. E também temos a pressão de pneus, muito importante. O piloto contou que sempre teve o sonho do automobilismo, mas por conta de questões financeiras, chegou a pensar que se tratava de uma meta distante. Eu não tive essa possibilidade, a família realmente de baixa renda, então no ano passado, ter iniciado na Fórmula V Open já foi assim, algo inimaginável para mim. Ele ainda diz que em meio às vitórias, corridas e o título, em certos momentos ainda tem dificuldade de mensurar tudo que já foi conquistado até aqui. Tá funcionando, né? A carreira tá funcionando e realmente isso é um sentimento assim, indescritível. É um sonho realizado realmente. Boa sorte para o Matheus nessa corrida e a gente espera que ele tenha mais um ótimo ano e traga mais um título aqui para a cidade de Petrópolis. Mas agora, mudando drasticamente de assunto, na madrugada desta quinta-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam 2 homens que transportavam insumos para a fabricação de lança-perfume aqui em Petrópolis. A ação foi realizada por volta de 00:30 na rodovia Washington Luiz, na BR-040. De acordo com os agentes, durante uma fiscalização na pista aqui em Petrópolis, uma equipe deu ordem de parada a um veículo que transitava pela região. O condutor não respeitou o comando, fato que causou acompanhamento tático pelos policiais. Na abordagem,
foram encontrados sobre o assento traseiro e porta-malas 700 frascos de vidro, 6 caixas de gás propano-butano e 4 galões de cloreto etila para a fabricação de lança-perfume. Quando questionado sobre a procedência do material, o condutor e o passageiro confessaram que buscaram o material ilícito na comunidade de Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e eles iam comercializar o produto durante o carnaval em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A ocorrência foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia aqui no Retiro, em Petrópolis. E ainda na região serrana mais fora de Petrópolis, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Nova Friburgo. Com o menor foram encontrados grande quantidade de drogas e dinheiro. Quem traz mais informações sobre a ocorrência é a repórter Ana Beatriz Tomás. Os agentes da Polícia Civil se dirigiram até a localidade conhecida como Terra Nova 5, em Nova Friburgo, para apurar uma denúncia anônima de que um indivíduo estava comercializando drogas. Ao chegar no local, as equipes flagraram um suspeito menor de idade que havia acabado de vender entorpecentes para um usuário. Com ele, os agentes ainda encontraram uma grande quantidade de drogas. Questionado, o suspeito confessou que fazia parte do tráfico no local. Ele e o material foram levados para a sede da Delegacia de Polícia do município de Nova Friburgo. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Situação muito preocupante. Nos últimos meses, a gente tem trazido muitos menores sendo apreendidos por fato análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. E nesta quarta-feira, a Polícia Civil, por meio de agentes da Delegacia de Polícia de Três Rios, prenderam um homem apontado como responsável por uma série de roubos em transportes públicos. De acordo com os policiais, em janeiro o homem assaltou 2 ônibus usando uma faca. Em fevereiro ele repetiu o crime, mas dessa vez usando uma arma de fogo. Nos 3 assaltos, o criminoso foi reconhecido pelas vítimas. O homem foi preso no bairro Cantagalo, em Três Rios, e contra ele os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária pelo crime de roubo. E a gente está acompanhando uma série de ocorrências que vêm sendo atendidas pela polícia. E para auxiliar nisso, nesta semana o governo do estado entregou mais de 4.000 equipamentos de proteção individual para os agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A ação faz parte do Plano de Segurança do Estado. O governador Cláudio Castro entregou para a tropa da Polícia Militar, junto ao secretário da pasta, Coronel Marcelo Menezes, 1.704 capacetes e 2.374 coletes balísticos, de um total de 9.000 adquiridos neste ano. Mas aqui a gente está entregando hoje segurança para o policial. A gente está hoje olhando única e exclusivamente para o ser humano que há embaixo da farda. Os equipamentos de proteção individual serão utilizados pelos agentes em ações de policiamento ostensivo, especialmente em comunidades. A cerimônia é realizada nesta terça-feira no Quartel-General da Polícia Militar, no centro do Rio, faz parte do compromisso do governo do estado em ampliar os investimentos em segurança pública, iniciativa que já destinou mais de 4 bilhões de reais às forças estaduais de segurança. No evento também foram entregues 4 picapes para os 19º e 23º Batalhões de Polícia Militar. A destinação é fruto de emenda parlamentar da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional e faz parte do Fundo Nacional de Segurança Pública. Olha, pessoal, o Carnaval está se aproximando cada vez mais e está todo mundo se preparando para a chegada da principal festa de rua do mundo. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, lançou nesta quarta-feira a Operação Rodovida Carnaval 2025, que vai intensificar a fiscalização nas estradas federais do país durante o período de feriado prolongado. As ações começam no dia 24 de fevereiro e vão até o dia 6 de março. A fiscalização promete ser mais rigorosa, com um efetivo de 2.700 policiais de forma simultânea, podendo chegar a 3.000 nos dias e horários considerados mais críticos durante o Carnaval. Foram mapeados os trechos mais perigosos e que registraram maior índice de acidentes graves entre 2017 e 2024. A Polícia Rodoviária Federal fez uma análise criteriosa dos dados e foram identificados 91 trechos críticos de acidentes de trânsito neste mesmo período do ano, ao longo dos últimos anos.
Nesses pontos foram mapeadas também ocorrências que dão probabilidade de 50% de ocorrerem novamente. Os trechos mais críticos de rodovias cortam 7 estados: Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Agentes da Polícia Rodoviária Federal de 16 estados serão deslocados para concentrar a fiscalização nessas localidades mais perigosas. Uso de drones e equipes posicionadas em pontos estratégicos estão incluídos no planejamento da corporação. A fiscalização deste ano vai receber o reforço de uma campanha elaborada pela Secretaria Nacional sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo, por meio da distribuição de materiais e a realização de palestras, é alertar e conscientizar a população em geral sobre os riscos associados ao uso de álcool com a direção. A ideia é dialogar não apenas com condutores, mas com a população em geral, inclusive pedestres, promovendo informações sobre redução de riscos e danos que advêm do consumo abusivo de álcool e drogas, uma marca do período do Carnaval. No ano passado, houve 3.855 acidentes de trânsito, com 194 mortes e mais de 3.100 feridos, decorrentes de situações envolvendo embriaguez ao volante. No mesmo período, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante mais de 4.000 motoristas alcoolizados. Olha, gente, esse é um tópico muito importante, porque a mistura entre álcool e direção não pode ser realizada, isso é crime. Diversas pessoas foram presas, como a Rafa acabou de dizer nessa matéria. Então é muito importante que no Carnaval, se você for beber, não dirija, pega um Uber, pega um táxi, combina com alguém de uma carona, mas é muito importante que não se misture a direção e a alcoolemia, porque isso é uma mistura que, além de ser criminosa, pode gerar inúmeros prejuízos, tanto para a pessoa, que pode se acidentar, quanto para outras. A pessoa às vezes nem fez nada, mas acaba sendo atropelada, batem no carro e pode gerar um problema e vai acabar com a festa, né? O Carnaval é um momento de festividade e é muito importante que tenha responsabilidade nessa época do ano. E olha, a Polícia Rodoviária Federal não é a única força de segurança que está se preparando para o período de Carnaval. O 26º Batalhão de Polícia Militar, que atua aqui na cidade de Petrópolis, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre as preparações da corporação para a festividade. Olá, estamos nos preparando para o Carnaval 2025 em Petrópolis. As festividades começam oficialmente no dia 28, mas a Polícia Militar já começou bem antes, através de um planejamento detalhado para garantir a segurança de todos nesse Carnaval. Nós começamos analisando os eventos do ano passado e todas as ocorrências e intercorrências para poder avaliarmos o número de policiais empregados nesse ano. Depois de recebermos a listagem oficial com todos os eventos do município, nos reunimos com os outros órgãos que participarão também do Carnaval, dentre eles a Secretaria de Segurança do município, a Guarda Municipal, a Companhia de Trânsito, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Postura e também a Secretaria de Cultura. Após essa reunião e com essas informações, nós calculamos o efetivo necessário para cobrir todos esses eventos. Com planejamento e trabalho integrado, vamos garantir um Carnaval seguro e divertido para todos os foliões de Petrópolis. Conte com a Polícia Militar, conte com o 26º Batalhão. Olha, muito boa essa ação, esse planejamento do 26º Batalhão sendo realizado, porque a melhor coisa é você poder ir para a festividade sem preocupações, se sentindo seguro. Aqui na cidade é uma cidade um pouco mais tranquila do que diversas outras regiões do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, mas é sempre bom a gente ver que o trabalho está sendo feito para que essa condição seja mantida. Mas ó, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco você vai acompanhar um bloco focado nessa parte do calor excessivo que vem atingindo o Brasil e, consequentemente, o estado do Rio de Janeiro nessa última semana e nesse mês de fevereiro como um todo. Fique por aqui que a gente daqui a pouco está de volta. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E agora vamos para um bloco de notícias focado em um dos principais tópicos deste mês de fevereiro: o calor extremo que está atingindo o país e registrando temperaturas recordes neste mês. Começando com o calor no Rio de Janeiro, que já levou mais de 5.000 pessoas a buscar atendimento médico em unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde o início de 2025, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A soma inclui quem procurou redes de urgência e emergência, considerando as unidades de pronto atendimento, as UPAs, e as coordenações de emergência regional, o CER, e os hospitais. No mês de janeiro, a Secretaria estima que 3.000 pessoas foram atendidas por complicações em decorrência do calor intenso. Já nos primeiros 18 dias de fevereiro, cerca de 2.400 pessoas já foram atendidas em unidades de emergência do SUS na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que já verifica um aumento de pessoas procurando as emergências com problemas relacionados ao calor, principalmente desidratação e descompensação de doenças crônicas. A Secretaria Municipal de Saúde acredita que a maior preocupação é com idosos e crianças que costumam ter menos sensação de rede. A persistência de temperaturas elevadas faz com que a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciasse no último domingo medidas de orientação para a população nesta semana, na qual já foi registrada a temperatura recorde. Em 2024, a Prefeitura divulgou a primeira edição do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo, que descreve os
impactos das ondas de calor para a saúde humana e apresenta ações de contingência para cada nível de calor, do nível 1 até o nível 5. Desde junho, inclusive, a Correio monitora os níveis de calor que variam em razão da temperatura e da umidade relativa do ar registrada na cidade. De acordo com o Centro de Inteligência Epidemiológica, o CIE, dos 45 primeiros dias de 2025, a cidade do Rio esteve 27 deles fora do calor 1. Olha, esse calor tá perigoso, tem muita gente que está procurando atendimento médico e a melhor coisa que você pode fazer se você não estiver se sentindo bem é justamente procurar o atendimento médico, porque é melhor ser medicado do que ter algum problema de saúde mais sério. E por conta de todo esse calor que está atingindo o Brasil e consequentemente aqui o estado do Rio de Janeiro, o governo do estado preparou uma série de ações para reduzir os prejuízos à saúde da população. Entre elas está a adoção de pontos de hidratação e a implementação de novos veículos para atendimento médico rápido. O governo do estado adotou uma série de ações para mitigar os efeitos do calor extremo no Rio de Janeiro. Entre as ações, as secretarias de Educação e de Saúde reforçaram protocolos nas escolas e nos atendimentos de emergência nos hospitais estaduais. Nas escolas vão ser preparados alimentos mais leves para as merendas, as atividades ao ar livre ou em área externa devem ser evitadas. Em alguns casos, as escolas estão autorizadas a reduzirem até 50% a carga horária do ensino presencial, ou até mesmo realizar rodízio de turmas para deixar as salas de aulas mais refrigeradas. É importante destacar que as escolas que diminuírem seus horários deverão disponibilizar o conteúdo pedagógico por meio de recursos tecnológicos. Com a umidade inferior a 12%, a umidade do ar inferior a 12%, nós vamos emitir um alerta que, através do qual vamos consignar a severidade do quadro e vamos aconselhar que as pessoas evitem qualquer tipo de atividade ao ar livre. O calor forte não está atingindo apenas as pessoas. O meio ambiente também está sofrendo com esta condição extrema das temperaturas. Essa onda de calor tem impactado as operações do Corpo de Bombeiros. Então, assim, é atípico, é bem atípica a quantidade de incêndios florestais que estamos enfrentando nesse momento. Apenas entre segunda e terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro combateu 560 incêndios em vegetação no estado. Foram mais de 2.000 ocorrências registradas pela corporação nos primeiros 45 dias do ano de 2025, número mais de 2 vezes maior que o registrado no mesmo período de 2024, quando 700 ocorrências desse tipo foram atendidas pelo CBMERG. A gente então colocou 8 veículos, a gente chama de veículo de intervenção rápida, onde são 3 veículos e 5 motolâncias. O objetivo da implementação dos novos veículos é de aumentar a velocidade de resposta aos atendimentos e, consequentemente, melhorar a capacidade de atender às solicitações da população. As UPAs estaduais também vão ganhar bebedouros nas áreas externas e servirão como polos de hidratação, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós montamos, a partir da orientação do governador, pontos de hidratação distribuídos na cidade do Rio de Janeiro, especialmente concentrados no que nós chamamos de ilhas de calor, a partir da orientação da Defesa Civil. Nos locais, a água é servida em copos biodegradáveis ou nas próprias garrafas das pessoas, sempre a partir das 8 horas da manhã, seguindo até o fim da tarde. Além desses pontos, também foram instalados pontos de hidratação nos parcões da cidade. Que hidratará os pets e também pais e mães de pets e cuidadores de pets. Também é possível encontrar pontos de hidratação para pets em todas as 50 bases da Operação Segurança Presente instaladas no estado. Nos dias de forte calor, a recomendação é hidratar-se bem, mesmo sem sentir sede, redobrar a atenção com bebês, crianças, idosos e gestantes, oferecendo água com frequência, aumentar a ingestão de sucos e frutas e optar por refeições leves, evitar exposição prolongada ao sol, assim como evitar exercícios físicos entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Dar preferência a roupas leves e confortáveis, como boné, chapéu e óculos escuros. E evitar também passear com seu animal de estimação em horários de forte calor. Gente, como eu já tinha falado, é muito importante tomar cuidado com a saúde nesse momento, porque corre o risco de uma insolação e desencadear mais problemas de saúde que
como já dizem, são problemas e podem ser extremamente prejudiciais para as pessoas. E é muito importante ter responsabilidade e cuidado não só com si mesmo, mas também com os funcionários. E por isso, além das ações do Governo do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, lançou um canal de denúncias para casos de um canal de criação de denúncias voltada para trabalhadores que estejam em situações de calor extremo. A iniciativa da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade foi motivada pelo aumento de queixas sobre ambientes insalubres que comprometam a saúde e bem-estar dos trabalhadores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 21 98261 6266. Além das questões de trabalho, o canal também pode receber reclamações sobre serviços públicos, transporte, locais e equipamentos públicos em geral. Segundo a ALERJ, o calor extremo no Rio de Janeiro tem colocado em risco a saúde e a dignidade de milhares de trabalhadores. Não se pode permitir que pessoas sejam expostas a condições insalubres que comprometam a segurança e o desempenho, segundo a ALERJ. A Central de Denúncias vai mapear as situações mais críticas e cobrar providências urgentes das empresas e do poder público. Também foram protocolados 3 projetos de lei no Diário Oficial do Legislativo que estabelecem medidas para proteger trabalhadores em situações insalubres devido ao clima. 2 deles são de autoria da deputada Dani Monteiro. O PL que proíbe o trabalho ao ar livre de agentes públicos e terceirizados em dias de calor extremo e o PL que autoriza a decretação de ponto facultativo estadual em dias de calor extremo. Já o PL de autoria da deputada Verônica Lima institui a Política Estadual de Enfrentamento ao Calor Extremo no estado do Rio de Janeiro. E olha, gente, para finalizarmos este tópico de calor, vamos agora para a previsão do tempo para o fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, gente, a gente já está ao vivo aqui com o repórter Eric Portela, que vai trazer para a gente como que vai ficar o tempo nesse fim de semana. Você pode ver que eu estou de terno, ele vai estar de manga comprida, mas é porque a gente está no ar-condicionado. Mas como é que vai ficar o tempo nesse fim de semana, Eric? Porque ultimamente está tendo bastante calor. E como vai ficar nesse sábado e nesse domingo aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Eric. Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Hoje eu trago a previsão mais aguardada da semana, né? A previsão do fim de semana, onde a temperatura, apesar de se manter alta, vai passar por ligeiro declínio, inclusive a possibilidade de chuva para algumas das nossas cidades de cobertura, viu, Hugo? Então a temperatura continua alta, mas ainda assim passa por declínio. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão. E olha só, começando por Nova Friburgo, no sábado não há previsão de chuva e o dia será de sol com algumas nuvens no céu ao longo do dia. A noite será de céu limpo e as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. No domingo, o dia também será de sol com algumas nuvens no céu e à noite essa quantidade de nuvens pode aumentar. Ainda assim, também não há possibilidade de chuva para a região. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já em Teresópolis, apesar do sábado ser de sol durante o dia, há probabilidade de pancadas de chuva à tarde, viu? Essa chuva provavelmente vai ser uma chuva mais rápida. A temperatura deve variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. No domingo, não há possibilidade de chuva. O dia será de ventos fracos e muitas nuvens no céu. A temperatura da região irá se manter estável, variando entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, não chove durante este sábado, viu? O dia será de sol entre nuvens e leve declínio na temperatura, marcando aí mínima de 19 e máxima de 28 graus. No domingo, a previsão é de sol e aumento das nuvens no céu, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, também muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros podem marcar mínima de 19 e máxima de 27 graus.
Em Paraíba do Sul também não chove neste sábado, com previsão de dia ensolarado. Os termômetros vão marcar aí mínima de 20 e máxima de 32 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. No domingo, a previsão é de sol e muitas nuvens no céu. À noite ainda fica com bastante nebulosidade, mas não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a previsão do tempo para este sábado é de sol entre nuvens e, mais uma vez, sem chuva. Os termômetros podem marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. No domingo, a previsão é similar. Sol, aumento da nebulosidade e temperatura estável, variando aí entre mínima de 21 e máxima de 33 graus Celsius. É isso, Hugo. Para este fim de semana, nós temos previsão de sol e chuva ao mesmo tempo, né? Particularmente, pode agradar um pouquinho quem gosta da chuva, né? Um pouquinho quem gosta do calor. Eu, particularmente, prefiro os dias ensolarados, principalmente no fim de semana, né? Que é o dia da gente aproveitar. É verdade, Eric. Eu também prefiro o calorzinho, mas a gente tem que destacar que a chuva é importante justamente para dar aquela atenuada nas temperaturas que estavam muito altas ultimamente. Mas então, apesar de tudo, apesar do calor que está fazendo essa semana toda, o calor muito forte, a gente tem essa previsão de chuva já para o fim de semana para algumas das cidades. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelas informações, Eric. E essa foi a nossa previsão do tempo para o sábado e domingo nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, agora nós vamos para outro rápido intervalo e daqui a pouco você acompanha uma entrevista feita pelo Richard Stolzenburg, justamente falando sobre esse tópico do calor excessivo e de maneiras como se refrescar durante esses dias muito quentes. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje e vamos abordar a sustentabilidade, meio ambiente, e a gente vai conversar com o Pedro Rivas, ele que iniciou um projeto lá em Nova Friburgo e que tem o objetivo de discutir, debater, apresentar as pautas voltadas para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Por ser de Nova Friburgo, obviamente, o Pedro vai conversar com a gente pelo nosso telão, ao vivo, a partir de agora. E a gente já vai iniciar esse bate-papo. Pedro, boa tarde para você. Muito obrigado pela disponibilidade e por conversar aqui com a nossa equipe. Muito obrigado, Richard. Boa tarde. Todos aqui os ouvintes, que é toda a nossa audiência aqui. É uma satisfação poder estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, Pedro, a gente que agradece por essa disponibilidade. Bom, Pedro, vamos falar então um pouquinho justamente sobre essa questão. A gente que está num período de calor, né? Alto aqui na cidade de Petrópolis, em Nova Friburgo também não é diferente. Essa semana a gente chegou a 36 graus aqui na cidade imperial, ultrapassou os 30 graus também em Nova Friburgo e a gente inclusive tem aí, né, uma iniciativa que foi iniciada há pouco tempo por você, que justamente tem o objetivo de debater o meio ambiente, a sustentabilidade, é isso mesmo? Sim, recentemente lancei aqui o podcast Dá Tempo. Na verdade, é um podcast que ele vai além, né, de Nova Friburgo. Eu sou morador aqui da cidade, mas já morei também em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, a gente está debatendo esse assunto no âmbito nacional e até global. A gente, na semana que vem, está entrando no ar uma conversa que eu tive com a secretária de Meio Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, mas também interajo aqui com agentes na cidade, né? Então são muitas pessoas que estão envolvidas aqui na área ambiental aqui em Friburgo, e é um assunto absolutamente urgente, né? E também é urgente a gente fazer essa discussão no âmbito local e no âmbito global também, né? Importante destacar também que as cidades, né? Ela hoje tem um papel fundamental quando a gente pensa em clima, quando a gente pensa na governança, nessa governança climática, né, que a gente chama, porque as cidades pautam, né, o mundo, pauta o país, pauta o mundo em relação ao que precisa ser feito. Né? Perfeitamente. E Pedro, aproveitando essa oportunidade, você comentou que conversou inclusive com secretários de municípios, outros nomes voltados também para a questão de energia, de meio ambiente, estão aí sendo pautados pelo podcast. O que eles têm falado? Qual que é a avaliação que tem sido apresentada durante essas conversas? Bom, a gente vê um cenário hoje de que as cidades começam a se preparar para um cenário de adaptação, né? De adaptação climática. Então a gente pode pensar, quando a gente conversa em clima, a gente pode pensar em duas frentes de atuação, uma frente de adaptação e uma frente de mitigação. A mitigação é justamente você tentar reduzir as emissões, né, dos gases de efeito estufa, que são essas emissões que provocam um aquecimento global e, por consequência, as mudanças do clima e os eventos extremos. Né? Porém, para além dessa mitigação, de evitar essas emissões, para você evitar esse aquecimento global, existe uma frente de ação que é a frente de adaptação, né, que é o que você precisa fazer com essas mudanças hoje, porque o calor está acontecendo hoje. A gente não pode esperar
reduzir as emissões para poder começar a fazer alguma coisa. Então, nós estamos aqui em municípios, né, que sofreram e vêm sofrendo ações aí de eventos climáticos, desde as chuvas aqui na Serra em 2011, desde 2022 também em Petrópolis. E um dos cenários, uma das formas de atuação, eu conversei também com o subsecretário de Clima de Niterói, Luciano Paes, e uma das formas que as cidades estão se movimentando é nessa questão da própria governança, né, de você ter secretarias de clima, né? Então, o clima começa a aparecer nas secretarias, ou mesmo ter uma secretaria específica para clima, que é o caso de Niterói, que foi a primeira cidade que teve uma secretaria de clima, né? E aí, quando você tem uma secretaria de clima na cidade, ou mesmo quando esse assunto está sendo pensado, você começa a ter os planos, né? Os planos de adaptação e mitigação climática, ou um plano de ação climática. E aí você tem uma série de ações que precisam ser tomadas, desde o que a gente está vendo agora, que são mais paliativas, mas que têm que ser feitas, que são, por exemplo, as ações de ilhas de resfriamento, de você pensar lugares até para abrigar as pessoas, que tenha onde possa haver mais água, sombra, desde abrigos mesmos físicos assim construídos a gente pensar na questão da arborização, né, das ruas, a questão de ventilação, os corredores, a maneira como as cidades elas são pensadas, né? Então tem todo esse aspecto aí, e até desde como é que esse asfalto é produzido, também como é que ele é feito, como é que ele é instalado, enfim, tem outras alternativas também para você reduzir esse tipo de aquecimento, né? Esse é um ponto bem importante que o Pedro acabou de citar, gente, e aí é importante a gente trazer aqui para você entender o seguinte: você acompanhou logo no primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate justamente uma indicação para a criação de medidas de combate ao calor extremo em Petrópolis. Entre essas indicações aponta aí a classificação em níveis do calor, como por exemplo existe hoje na capital fluminense, no Rio de Janeiro. Algo que inclusive está sendo discutido há bastante tempo, até por conta também do carnaval na cidade. A gente lembra, Rio de Janeiro já passou de 42 graus nessa semana. Mas, quando a gente pega a fala do Pedro agora, e ele falou sobre a arborização, é um ponto importante, porque existe o que a gente chama de ilha de calor, que são pontos onde, por exemplo, há uma quantidade menor de vegetação, de árvores, enfim, de locais de sombra, e há um alto número de construções. Então, concreto, a pavimentação e tudo isso aumenta o calor daquela localidade, daquele ponto especificamente. Então, as condições podem ser sentidas de formas diferentes, em locais diferentes, mesmo dentro da mesma cidade. E esse é um ponto importante, Pedro, que você citou. E aí eu queria que você falasse o seguinte: você que é muito atuante nessa parte, não só agora do meio ambiente, mas de administração, de economia, conversa com empresários, como que você vê também o papel das empresas dentro desse processo de sustentabilidade? Sim, isso é fundamental, Richard, quando a gente pensa esse assunto, pensar nas empresas, né? E também tem um ponto que eu queria colocar, que conversa com o que você está colocando, que é essa questão dos diferentes locais, né? E aí a gente vai tocar num ponto que é a questão da transição justa, né? Que é justamente a gente entender que esses eventos extremos, eles afetam a sociedade de maneira diferente, né? Eles afetam as pessoas, os bairros, né? E novamente as pessoas que têm menos condições vão sofrer mais, estão sofrendo mais e tendem a sofrer mais do calor ao frio, né? Do período de seca ao período de chuva, o impacto, né, é sempre maior e sempre mais sofrido, né? E aí, quando você pensa em relação às empresas, tem uma série de aspectos que a gente pode refletir, né? Porque pode ser, por exemplo, que médios empresários, pequenos empresários, grandes empresários, às vezes não levem tanto em consideração qual é o impacto de uma enchente, né? Ou qual pode ser o impacto de uma enchente, e de repente, antes disso, pode até pensar que não cabe tanto a ele qual o papel dele nisso tudo, né? Então a gente vê que em todos esses processos também de planejamento do clima, de pensar ações climáticas, a participação do segundo setor, né, das empresas, ela é fundamental.
É fundamental, ela vai ser impactada por isso. Ela também a gente tem que lembrar que as empresas impactam o clima, né? Desde questão de gestão de resíduos, emissões, movimentação de veículos, construções, o impacto ambiental da sua operação. Então é fundamental que as empresas sejam sensibilizadas e esse projeto que nós estamos executando, o Da Tempo Podcast, ele também vem com esse objetivo de trazer esse letramento para quem ainda não conhece, de trazer mais esclarecimento também para quem precisa se aprofundar no assunto, porque é um assunto que é de todos, né? Quando faz calor para todo mundo, então é um assunto de todos, e então todos precisam participar e entender. Com toda certeza, pegando o gancho mais uma vez no que o Pedro falou até na última fala, hoje, por exemplo, as questões relacionadas a clima geralmente são encaminhadas para a Secretaria de Defesa Civil, que fica ali como uma responsável, digamos assim, por essas questões, monitoramento, enfim, mapeamento, mas é uma iniciativa que pode ser pensada, inclusive para Petrópolis. A gente lembra para você, completamos há 10 dias agora, basicamente vai fazer 10 dias daqui a pouquinho, né? Mas hoje, dia 20 de fevereiro, daqui a um mês a gente completa 3 anos da tragédia de 20 de março de 2022 e completamos há 5 dias atrás, 3 anos da tragédia do dia 15 de fevereiro, e que está atrelada não só aos eventos climáticos extremos e que estão se tornando cada vez mais comuns, mas a altas temperaturas durante esse período do calor e, consequentemente, também as chuvas que se tornam mais torrenciais e também regionalizadas, pegando o gancho no que a gente citou. As questões também relacionadas ao local onde elas estão, as altas temperaturas afetam, e o que o Pedro citou, locais diferentes vão sentir essas consequências de forma diferente e, em sua grande maioria, quem sente mais esses impactos, né, são a população com maior vulnerabilidade. E a gente citou, trouxemos reportagens especiais falando sobre o racismo ambiental. É um termo que tem sido utilizado com muita frequência e que retrata justamente isso, né, Pedro? E quando a gente pega essa fala, esse contexto, a gente vê que a responsabilidade hoje de se debater o clima, de se apontar soluções, medidas, ela não é só de responsabilidade, seja do governo e em qualquer esfera, mas da empresa, das empresas, das instituições e da população, obviamente. Sim, com certeza. É o que a gente esteve falando, né? É um assunto que ele impacta a todos, mas a gente ainda percebe que é um assunto ainda aparentemente distante, né? É um assunto que a gente fala, mas a gente não se aprofunda no nível do e aí, né? E aí? O que é que nós vamos fazer? Esse ano a gente tem a COP30, né, que vem acontecendo no Brasil, em Belém, em novembro. Nós estamos acompanhando aí uma série de questões em relação, por exemplo, a contradição da posição do nosso país em relação à exploração de óleo e gás, né, onde o Brasil pretende quer se configurar como um líder numa transição energética, numa transição justa. Mas essa decisão, né, que o governo tem de explorar, né, na margem equatorial, ela é uma decisão que soa como uma contradição muito forte. Recentemente agora existe essa possibilidade do Brasil fazer parte da OPEP. Então, o que a gente vê, existe um discurso de fala sobre uma transição energética financiada pela indústria de óleo e gás, mas a gente não visualiza muito bem como é que isso vai acontecer. Entendeu? Qual é a proposta? Então, assim, parece um assunto muito distante, parece um assunto talvez complexo, difícil de se absorver, mas, novamente, a gente precisa desse letramento, a gente precisa que esse assunto chegue para todos de uma maneira compreensível, de uma maneira também, assim, que seja séria, mas também conversado de uma maneira tranquila, porque também as pessoas não respondem ao alarmismo de uma maneira boa. Né? O ser humano ele não consegue entender esse alarme, gerar mudança de comportamento, a partir de pesquisa mesmo, de ciência comportamental, né? Neurociência, a gente vê que o ser humano ele não reage, ele não consegue transformar no meio do pânico. O pânico ele só gera uma ação momentânea, mas ele não gera uma transformação realmente regenerativa.
realmente eficaz. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto, entender que o clima está mudando, que as causas são antrópicas, de que isso está pacificado na ciência, não existe polêmica científica, no campo científico não existe essa polêmica mais. É evidente que isso está acontecendo, é demonstrado cientificamente isso, e tem que ter ação, né? E para além dessa ação, da mitigação, novamente, precisamos cobrar dos agentes públicos, precisamos cobrar dos políticos, né? dos gestores municipais que tenham planos de adaptação consistentes, factíveis, verossímeis, claros, que isso seja debatido com a sociedade, para que não haja mortes com chuvas, porque as chuvas elas acontecerão, e elas acontecerão de maneira mais forte e mais frequente. Isso é um fato. Infelizmente, o cálculo dos cientistas, que costuma ser conservador, ele está sendo confrontado com uma realidade mais impactante do que gostariam. Né? Tem algumas manifestações do Carlos Nobre, né, que é um climatologista principal, maior climatologista talvez, maior nome no Brasil, e ele tem manifestado como que o que está acontecendo, digamos assim, está além do quadro mais pessimista que era pensado. Então é um quadro realmente muito difícil. Tá certo. Pedro, antes da gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, queria muito mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa iniciativa, o Dá Tempo Podcast. Tem o objetivo de trazer justamente esse conhecimento, de botar em pauta esse tema que é tão importante. Qual que é a próxima entrevista e qual que vai ser o tema abordado? Maravilha. A gente está com essa primeira temporada, que a gente está com o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal. É uma temporada de 12 podcasts. A gente começou ela com o Sérgio Margulis, né, que é um economista muito importante. A gente, na próxima terça-feira, a gente vai estar no ar com um episódio com a secretária de Ambiente, né, do Rio de Janeiro, como eu falei. A gente está agora no ar com um episódio com o Pedro Meirelles, que é um biólogo, professor da UFBA, com pesquisa na Antártida, etc. E a gente ainda vai conversar com outros professores, empreendedores. Temos a previsão também de conversar com o Carlos Nobre nessa temporada ainda. Aguardem, então acompanhem. A gente está no Spotify, no YouTube. Dá Tempo Podcast, você encontra lá no YouTube e no Spotify também. Então a gente vai estar falando bastante sobre mudanças climáticas, sustentabilidade, essas urgências do nosso tempo com esse foco. E também para frente a gente quer discutir outros assuntos que são transversais, como saúde mental, como até ativismo mesmo, como é que a gente lida com esses assuntos, né? Qual o impacto disso para a gente, qual é o impacto disso para a vida, para as crianças, como é que a gente transforma, como é que a gente engaja, como é que a gente conversa. A gente conversar sobre neurociência de sustentabilidade, de entender como é que a gente aprende, como é que a gente entende essa urgência desse nosso tempo, para que a gente possa ressignificar a sustentabilidade e entender que a gente está falando simplesmente de, no mínimo, uma forma da gente continuar aqui, nesse lugar que, por enquanto, é o único que a gente conhece, a despeito de alguns estarem querendo ir para Marte. Ainda não tem muito jeito nem de ir para lá, nem de ficar lá. Então, talvez seja interessante a gente pensar em preservar esse lugar, que é muito bonito e é o que a gente tem. Mais fácil e menos custoso também, pelo que pelo menos a gente tem, né? Pedro, mais uma vez, sem dúvida, muito obrigado por conversar aqui com a gente, com a nossa equipe. E, claro, o espaço está aberto para novas oportunidades. Maravilha, muito grato aí, Richard. Forte abraço a todos e todas. Assim, a gente finaliza mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Amanhã, meio-dia, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo para você. Uma boa tarde para você, uma boa quinta-feira. TVC, a TV do Correio da Manhã.